Então, pessoal, sou o professor Marco Aurélio, professor na área da língua portuguesa para o ensino fundamental 2. Eu vou tentar gravar aqui uma videoaula falando sobre os elementos da narrativa, ok? Alguns ruídos ou barulhos, né, vão fazer parte disso porque eu estou gravando da minha casa. Quando você pensa em elementos da narrativa, eu tenho aí pelo menos 5 elementos, tá? O primeiro elemento são os personagens, né? Vou tirar aqui, que são seres reais ou fictícios que participam da história. Então pode ser uma pessoa, pode ser um animal, um ser mitológico, um ser fantástico, às vezes um objeto que foi personificado, né? Um objeto que está ali falando alguma coisa, agindo como se fosse uma pessoa, e às vezes até mesmo sentimentos aí, ok? Um outro elemento é o enredo. E o que seria o enredo, né? Um conjunto de fatos que acontecem durante a história, né? Que registra aí, por exemplo, as ações das personagens ou dos personagens aí. E tem algumas divisões, né? Que tem aquela situação inicial que começa a história, depois aparece o conflito, aí se desenvolve a história e chega a um ponto alto chamado de clímax, né? E depois tem o desfecho, onde tem a solução daquele conflito, né? E a normatização de tudo. O terceiro elemento é o narrador, que relata, né, os fatos. Ele pode participar da história, ele vai ser um narrador personagem, ele pode ser um observador. Retomando a questão do narrador, ele pode ser um narrador personagem, que conta a história e participa da história. Um observador, que conta a história, mas não participa. E um narrador onisciente, que não participa da história, mas conhece tudo, até os pensamentos e sentimentos do personagem. Um outro elemento que nós temos aqui é o tempo, né, que pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, ele se mede em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e assim por diante. Ou, né, o último elemento aí, eu não falei do psicológico, né? O psicológico é aquele que ocorre no interior da pessoa, né? Com seus sentimentos aí, que se passa na mente dela. E o quinto elemento é o espaço, o lugar onde a narrativa acontece, né? Qual a importância disso? Porque situa o leitor, né? Tem um local que pode ser físico, pode ser psicológico e assim por diante. E isso ajuda aí na elaboração das personagens, né? Um outro elemento que nós temos aqui, ó, são as personagens. Eu tenho alguns tipos de personagens, pelo menos 3 nós vamos falar aqui, né? Que são os protagonistas, os antagonistas e vou chamar aqui de secundários. O protagonista é o principal, aquele que vai ocupar o lugar mais importante da história. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista, né? Que vão criar ou vão alimentar o conflito aí, dificultando a vida daquela personagem principal. E vamos dizer que tem os secundários, são menos importantes, mas que de alguma forma contribuem para a sequência dos fatos aí do enredo, ok? Pensando no enredo, né, que é um elemento fundamental para a narrativa, o enredo tem a ver com um conjunto de fatos que acontecem, que estão ligados entre si, que contam as ações das personagens e é dividido em algumas partes. A primeira parte aí é a situação inicial, é quando o autor apresenta os personagens, mostra o tempo, né, se ele é cronológico, se ele é psicológico, e o espaço, o local em que as personagens estão inseridas, se é uma fazenda, uma cidade, assim por diante.
E aí você tem o estabelecimento de um conflito, né? Um acontecimento que é responsável por modificar a situação, né, inicial das personagens, e vai exigir também algum tipo de ação daquela personagem. E aí eu tenho o desenvolvimento, que ao longo aí da história, né, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar aquele conflito lá. Aí eu chego no clímax, que é depois de diversas ações dos personagens, a narrativa ela é levada a um ponto alto, né? Chega a uma tensão muito alta, ou, né, pode ser também uma emoção muito grande, uma espécie de encruzilhada, né, que exige uma decisão, né, um desfecho daquela situação ali. E aí eu tenho o desfecho em si, que é aquela parte narrativa que você tem a solução para o conflito, ok? Vamos falar sobre narrador. Eu tenho aqui 3 tipos de narradores, né? Como nós já falamos aí. O primeiro aqui, ó, é o personagem que participa da história. Então, quando você tem esse tipo, ele é escrito em primeira pessoa, do singular ou do plural. Aparece o eu ou aparece o nós, tá? Eu tenho um narrador observador, né? Que existe a possibilidade dele não participar da história, então ele observa a situação e por isso ele conta em terceira pessoa. Ele fez isso, ela fez aquilo, eles fizeram aquilo, elas fizeram aquilo. E o narrador onisciente, esse narrador aqui, apesar de não participar, ele sabe de tudo, todos os fatos, mesmo que ele não participe da história ali, né? A compreensão dele costuma ir além dos acontecimentos. Ele consegue narrar até os pensamentos e falar dos sentimentos da personagem, como se tivesse um conhecimento sobrenatural, né? Como se fosse quase um deus aí que tem o poder da onisciência, de saber todas as coisas. Quando nós pensamos em tempo, né? Nós falamos aí que existem 2 tempos. Vamos ver o primeiro aqui, que é o cronológico, né? Que tipo de tempo é esse? Olha lá, é aquele que está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos e assim por diante. E o outro tempo, né, que nós já falamos sobre ele no início, é o psicológico, que é aquele tempo em que está relacionado às lembranças da personagem e aos sentimentos vivenciados por ele ou por ela ali, certo? E em último lugar aqui, nós vamos falar do espaço, né? Deixa eu tirar um pouco a minha câmera aqui, porque eu acho que vai atrapalhar. Então, olha a situação que nós temos aqui quando eu penso em espaço. O espaço é um lugar onde a narrativa acontece. O espaço é também importante. Por quê? Porque ele situa o leitor quanto ao lugar onde tudo vai acontecer. O espaço ele contribui, né, para elaborar o personagem. Se é uma fazenda, eu já vou pegar personagens típicos daquela região ali rural. Se é um espaço, vamos dizer assim, é uma cidade, então eu já vou ter um outro tipo de personagem que não está muito acostumado ao ambiente rural. Eu posso mesclar os dois também. O espaço ele pode ser físico, é um lugar mesmo, como uma cidade, uma fazenda, uma praia, né? E quando você pensa nesse tipo de espaço físico, ele pode ser fechado, como o que ocorre numa casa, num quarto, num hospital, ou ele pode ser aberto, né? O que acontece aí em uma rua, em uma vila, em uma cidade, assim por diante. Eu tenho também aí o espaço psicológico, que é o ambiente interior de um personagem, né? Ou seja, não há espaço físico que seja revelado. Nessa história narrada, por exemplo, você vai focar num fluxo de pensamento, num fluxo de sentimentos. Aqui um exemplo disso é a história aí que você conhece de Alice no País das Maravilhas e outras histórias também que existem, ok? Então eu espero que
essa aula possa ter ajudado você aí a se lembrar dos elementos da narrativa, ok? Até mais!